ela ouviu o disparo e tudo dentro dela morreu. Era só mais um dia comum, mas bastou um segundo para o mundo dela desmoronar. A porta do apartamento ainda estava entreaberta quando o corpo do pai caiu, com sangue escorrendo no chão e os olhos ainda procurando por ela. Ela gritou, mas ninguém respondeu. O homem que mais amava, o único que ainda chamava de família, tinha sido arrancado dela em silêncio, sem que ela soubesse o motivo, sem sequer ver o rosto do assassino. E pior, com a polícia alegando que ele merecia isso. Foi ali que nasceu Yoon Ji-woo. Ou melhor, foi ali que ela deixou de ser quem era. Na escola, ela já era um alvo fácil. Filha de um criminoso, sozinha, abandonada, mas agora, com a tragédia nos jornais, virou o rosto da vergonha. Ninguém queria estar perto dela. Apanhava, era humilhada e nem os professores pareciam se importar. Em casa, o vazio era ainda pior. Cada canto tinha o cheiro do pai. Cada foto era uma faca. Mas ela não chorava. Chorava por dentro, onde ninguém podia ver. E foi nessa dor silenciosa que ela tomou uma decisão. Não importava quanto custasse, ela descobriria quem matou seu pai. A única pista era o nome de Choi Moo-jin, o melhor amigo do pai e também o homem mais temido da cidade. Chefão de uma poderosa organização criminosa chamada Dong Cheon, ele era conhecido por não perdoar traições. Quando ela apareceu diante dele, suja, fraca, com os olhos cheios de fúria, ele não viu uma menina, viu uma arma em formação e decidiu moldá-la. Em troca, prometeu mostrar quem era o verdadeiro culpado. Disse que o assassino usava farda, que a polícia, não satisfeita em caçar o pai, também tirou sua vida. Ela acreditou, porque precisava acreditar em alguma coisa. E assim começou o inferno. Moo-jin a jogou em um campo de treinamento onde a piedade não existia, onde socos e cortes eram a única linguagem. Ji-woo caiu, sangrou, quase morreu. Mas voltou, sempre voltava, até que começou a vencer. Os homens riam dela no começo, mas pararam quando viram a força nos olhos dela. E quando ela derrubou Do Gang-jae, um dos mais promissores da gangue, todos entenderam. Ela não estava ali para brincar. Ela estava ali para matar. Foi aí que recebeu um novo nome, Oh Hye-jin. E com ele, uma nova missão. Infiltrar-se na polícia, mais especificamente na equipe de narcóticos, onde supostamente estaria o assassino. Cada passo era uma mentira, cada palavra que dizia, um risco de ser desmascarada. Mas ela se manteve firme. Afinal, o que tinha a perder? Seu parceiro na força era Jeon Pil-do, um policial duro, cético, que logo desconfiou dela. Ele achava que ela era apenas mais uma arrogante, uma novata que se achava invencível. E ela também não fazia questão de esconder sua frieza. Mas quando uma operação quase termina em desastre e Ji-woo arrisca a vida para salvá-lo, a primeira rachadura aparece. Ele começa a vê-la de outra forma. Ainda não confia nela, mas já não consegue ignorar a coragem nos olhos dela. Enquanto isso, Gang-jae, humilhado por ter sido vencido por ela no passado, é expulso da organização. Sua raiva se transforma em obsessão. Ele quer vingança. E quando reaparece, mais brutal e perigoso, Ji-woo se vê entre o dever e o passado. Para proteger sua nova identidade, ela é forçada a matá-lo, mas isso só a afasta ainda mais de quem um dia foi. Cada morte a empurra para um lugar mais escuro, onde o certo e o errado já não têm nome, mas o destino não ia parar por aí. Em uma noite comum, vasculhando arquivos da polícia, Ji-woo encontra uma foto que a paralisa. É seu pai. Mas não como criminoso, e sim como policial, uniforme, distintivo. Outro nome, outra vida. Tudo aquilo que ela achava saber começa a ruir. Será que Moo-jin mentiu? Será que o homem que ela jurou vingar era na verdade um agente infiltrado? A dúvida cresce como um veneno, mas ela ainda não está pronta para confrontar a verdade. Se você já confiou em alguém que parecia te proteger, mas no fundo escondia um abismo, você vai entender o que ela sentiu. Ela tentou calar a voz dentro dela, mas algo não deixava. Aquela foto não saía da mente. O pai de uniforme. O pai policial. Tudo o que Moo-jin dissera parecia ter um gosto amargo agora. E mesmo assim, ela continuava ali, obedecendo ordens, cumprindo tarefas para o homem que talvez tivesse mentido desde o começo.
Ela precisava de respostas e não podia confiar em mais ninguém. Cha Ji-ho, o líder da divisão antidrogas, sempre a olhou com desconfiança. Era rígido, direto, mas também parecia carregar um peso nos ombros, e foi dele que veio a verdade. Sangrando depois de uma emboscada, ele a olhou com dor nos olhos e contou o que Mu-jin jamais contaria. Song Jun-soo, o pai dela, nunca foi traidor. Ele trabalhava infiltrado há anos, e sua morte foi uma execução planejada. Mu-jin descobriu tudo, e ao invés de proteger o amigo, o matou com as próprias mãos. Aquela revelação foi um golpe. Não doeu só porque era verdade, doeu porque era tarde demais. Ela já tinha feito coisas que não podia desfazer, já tinha sangue nas mãos. Já tinha mentido, enganado, acreditado em quem não devia. Se você também carrega uma escolha que doeu, você entende o que foi sentir aquilo. Quando tentou confrontar Mu-jin, ele não negou. Disse apenas que foi necessário, que o pai dela era fraco, que traição se paga com sangue, e que ela agora era mais forte do que ele jamais foi. Ji-woo quis matá-lo ali, mas não o fez, porque ainda havia algo que a impedia, algo novo, algo que ela nem sabia que podia sentir de novo. Jeon Pil-do. Eles começaram como opostos, depois como parceiros desconfiados, mas agora havia algo mais, um silêncio que dizia tudo. Ele a observava com olhos de quem vê além das máscaras, e ela, mesmo sem saber se merecia, começou a abaixar a guarda. Quando finalmente se beijaram, foi como um alívio, um sopro de ar depois de tanto tempo debaixo d'água. Naquela noite, longe de tudo, em uma casa de praia afastada, Ji-woo sentiu algo que nem lembrava mais como era: paz. Pil-do disse que ela podia parar, que não precisava continuar, que vingar o pai não traria ele de volta, que o futuro ainda podia ser diferente. E por um momento, só um momento, ela acreditou, mas o passado não perdoa. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam juntos para o carro, um tiro rompeu o ar. Rápido, frio, direto no coração de Pil-do. Ji-woo não teve tempo de gritar. Ele caiu nos braços dela, o sangue se espalhando na areia e os olhos se apagando sem aviso. Foi como perder tudo de novo, mas pior, porque dessa vez ela havia deixado amar, e por isso doeu mais. Mu-jin mandou matar. Sabia que Pil-do era a âncora dela, o último elo com algo que não fosse vingança, e ele arrancou isso sem piedade. Ji-woo gritou como nunca antes, mas não implorou, porque ali, naquele instante, ela morreu mais uma vez. A vingança deixou de ser um objetivo, passou a ser o único motivo para respirar. Sozinha, sem farda, sem nome, ela voltou para onde tudo começou, a sede da gangue Dongcheon. Armou-se com facas, com fúria, com a dor que agora era tudo o que restava. Cada corredor era uma lembrança, cada rosto, um traidor. Ela matou com precisão, com frieza, com lágrimas nos olhos, mas sem hesitação. O sangue não a parou, os gritos não a fizeram recuar, porque quando tudo que você ama é destruído, o medo desaparece. Mu-jin a esperava, machucado, preparado. O último embate foi brutal. Eles se conheciam, sabiam os movimentos um do outro, mas Ji-woo lutava por algo maior. Lutava por todos os silêncios, por todas as promessas quebradas, por cada momento em que acreditou no homem errado. Ela caiu, sangrou, quase perdeu, mas não desistiu. E quando finalmente cravou a faca no corpo dele, não foi com ódio, foi com alívio, porque ali, enfim, tudo terminou. Se você já amou em silêncio, se já perdeu alguém tarde demais, então sabe o que essa escolha significou. O corpo dele caiu devagar, como se até a morte resistisse a deixá-lo partir. Ji-woo permaneceu ajoelhada, ofegante, o sangue nos dedos, o peito queimando de tudo o que foi dito e feito. A faca ainda cravada no chão, como se selasse o fim de um pacto cruel. O silêncio naquele lugar era diferente agora. Não era vazio. Era um tipo de paz distorcida, aquela que só vem depois da tempestade. Mas não havia vitória, porque mesmo vencendo, ela sabia. Já tinha perdido tudo. O mundo fora daquele prédio seguia em movimento, mas dentro dela, tudo ainda estava parado. Ji-woo caminhou sozinha até o topo do prédio. Olhou a cidade lá embaixo
Pensou no pai, pensou em Pildo, pensou em quem era antes de tudo e viu que não havia volta. O passado não perdoava. O futuro, ela ainda não sabia se queria. Dias depois, o sol batia suave entre as árvores. Ji-woo, agora vestindo preto, ajoelhava-se diante de duas lápides, a do pai e a de Pil-do. Deixou flores simples, mas com a mão trêmula de quem ainda não aprendeu a dizer adeus. Fechou os olhos, respirou. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não era mais por vingança, era por tudo que ficou pelo caminho, pela vida que poderia ter sido, pelas palavras que não disse, pelas escolhas que doeram demais. Se isso te tocou, você sabe o que fazer, porque essa história não é só sobre vingança, é sobre perda, sobre confiança quebrada, sobre o peso de descobrir tarde demais. É sobre o que acontece quando você entrega sua alma nas mãos erradas e só percebe quando já não pode voltar. Yoon Ji-woo foi moldada pela dor, guiada pela mentira, empurrada até o limite. E quando todos achavam que ela ia se perder, ela se reencontrou. Não como antes, mas como alguém que sobreviveu e agora, sozinha no mundo, com cicatrizes visíveis e invisíveis, ela tem algo que nunca teve antes: liberdade. Mas e agora? Depois que tudo acaba, o que resta? Ela sumiu da cidade, dizem alguns. Outros juram que viram seus olhos em um beco, vigiando as sombras. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: ela nunca esqueceu. E talvez, só talvez, não tenha terminado ainda, porque algumas histórias não acabam com sangue. Acabam quando o silêncio finalmente encontra a resposta.